Olá, turma do terceiro ano, bom dia! Hoje nós vamos para um assunto que nós chamamos de medidas de massa, certo? E nós vamos aprender sobre isso hoje, nessa manhã, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é massa. Massa. O que é massa? Vamos lá. Massa é a grandeza correspondente à quantidade de matéria que há em um corpo. Pro, me explica direito. Bom, a massa de um corpo, ela não pode variar, certo? Mas o peso dele, sim. O peso de uma pessoa, por exemplo, é 6 vezes maior no planeta Terra do que na Lua. Popularmente, usamos o termo peso para indicar a massa de um corpo. E é possível nós encontrarmos muitos produtos vendidos por peso. Observe aí no seu livro que nós temos o que aí? A lata de leite, o frango, o abacaxi. Então, os diversos tipos de balança são os instrumentos que nós utilizamos para medir este peso. A unidade de medida principal dessa grandeza é o grama, mas a unidade mais usual é o quilograma ou quilo, certo? Quando nós vamos pôr para o quilograma, nós temos 1000 gramas, meio quilograma, 500 gramas. Para medir corpos maiores, aí nós utilizamos agora quem? A tonelada. E o miligrama, ele é um submúltiplo do grama e é 1000 vezes menor que a unidade principal, que é o grama. Então, o que a gente precisa saber? Que nós temos uma massa e essa massa, ela é medida nas balanças de precisão que vão dar exatamente a quantidade de matéria que há em um corpo, certo? Nós temos uma unidade de medida principal. Essa unidade de medida principal nós chamamos de grama, certo? Nós chamamos de grama. Essa grama que nós temos aqui, a que nós mais usamos é o quilograma, que se trata do quilo, tá? É o quilograma, ou o quilo, como a gente tem costume de chamar, certo? Quando nós vamos para essa unidade de massa, nós percebemos que o quilo, ele possui aí 1000 gramas, tá? Ele possui 1000 gramas, assim como 1 quilômetro possui 1000 metros, tá? Assim como 1 litro possui 1000 mililitros. Então, assim, o quilo, ele possui 1000 gramas. Para eu ter a metade dessa grama, eu chamo, às vezes, nós chamamos sempre de meio quilo. Nós podemos chamar de meio quilograma, que é igual a quê? É igual a 500 gramas, certo? Igual a 500 gramas. Quando nós vamos medir umas unidades que são menores que o quilo, geralmente a gente utiliza o miligrama, tá? Miligrama. Esse miligrama serve para medir principalmente essas medidas que são bem inferiores ao quilo, certo? Então, nós utilizamos o miligrama, que ela é 1000 vezes menor do que o grama. Quando nós vamos medir uma massa que ela é muito maior que o quilo, nós temos a tonelada. Essa tonelada serve para medir exatamente um exemplo, o elefante são toneladas. Já um cachorro, nós temos o quê? Nós podemos medir pelo quilo. Nós temos aí 1 tonelada de alimentos. Quando a gente vai para o supermercado, a gente compra o quê? 2, 3, 4, 5, 10 quilos. Mas um caminhão de alimentos ali possui o quê? 1 tonelada, 2 toneladas de alimento. Então, quando nós temos a tonelada, nós estamos falando aí de se 1 quilo possui 1000 gramas, então 1 tonelada vai possuir o que aí? 1000 gramas? Não,
1000 quilos, que nós tratamos assim, o quilo, com essa siglazinha, tá? Então, essas são as unidades de medidas principais que nós temos aí para poder medir essa massa, a massa de um corpo. Então, vocês vão fazer a atividade aí de vocês e a gente volta corrigindo, tá certo? Beijo e até a nossa próxima aula.